Bom, eu me chamo Maialu Moreira Félix, tenho 48 anos, nasci em São Luís do Maranhão, fui morar em Brasília com 2 meses, muito pequenininha, meu pai foi estudar lá, na UNB, né? Então, eu fui criada, meu pai não era religioso, não era crente, não era cristão, eu fui criada ouvindo Chico Buarque, né? Construção, então, eu fui criada meio que dentro do pensamento da esquerda, né? Era anos 70, né? Então, eu tive muita orientação, eu não ia à igreja, eu não tinha o hábito de ir à igreja com a família, todo domingo, como geralmente tem esse hábito quem é evangélico, né? Quem é criado numa família evangélica tem esse hábito de ir para a escola dominical e, à noite, ir ao culto. Eu não tinha esse hábito quando eu era pequena, apesar da família da minha mãe ser toda evangélica. Mas a minha mãe era rebelde, ela não gostava, não. Ela se casou com meu pai e os dois tinham uma vida que não era uma vida dentro da igreja. E eu, então, desde muito cedo, esse aqui é o meu diploma de doutorado, esse diploma aqui é da França, eu fiz doutorado, eu tenho dupla diplomação, meu doutorado vale na Europa também. E aqui, eu fui filiada ao PT, eu fiz movimento estudantil, eu fui filiada ao PT durante 15 anos, ao PCdoB durante 2 anos, eu estudei marxismo, leninismo, marxismo científico, marxismo, tudo que vocês imaginarem, porque, com 17 anos, eu me filiei ao PCdoB. E, quando a gente se filia ao PCdoB, a gente tem que estudar o que é o marxismo, o que é mais-valia, o que é o capitalismo, por que o capitalismo é ruim, por que o socialismo é bom, por que a gente tem que fazer a revolução, o que a gente tem que fazer para a revolução acontecer. Então, aos 19 anos, eu me filiei ao PT, e aí foi um registro que eu fiz de um dos encontros do PT. Eu era bastante jovem, eu fiz essa foto, era eu e o Lula. Quando eu resolvi dar meu depoimento de que quando eu deixei de ser de esquerda, que eu vi, Deus mostrou para mim que estava errado isso, que não era cristão, que não era bom, que ele não se agradava, eu coloquei no Facebook. E, para minha surpresa, eu tive 12.700, e foram mais de 12 mil, na verdade, foi mais que isso, compartilhamentos, né? E eu coloquei que eu cresci admirando Cuba, o comunismo e tal, então eu tinha uma mente bem formatada mesmo para a esquerda. Aqui foi um movimento estudantil. Alguém reconhece quem está nessa foto? Quem é esse rapaz aí que está bem na frente? Ele já foi senador. É o Lindbergh Farias. E essa moça que está embaixo dessa loura é a Luiziane Lins, que é candidata a prefeita de Fortaleza, espero que perca. Isso aqui era minha carteirinha. A gente tem carteirinha. Depois de uma época, o PT passou. É tão organizado, gente. Vocês imaginam como esses partidos são organizados. Até pano de prato eu tinha. Isso aqui eram alguns dos meus livros, né? Eu tenho alguns ainda. Eu joguei fora a coleção de revistas, Teoria e Debate, Caros Amigos, mas eu guardei alguns livros. Aqui sou eu, num congresso da UNE, numa plenária. Tudo era muito sério, eu achava que tudo era muito sério, que a gente ia fazer uma revolução, mudar o Brasil, os pobres iam finalmente ter acesso a tudo. Imagina, o PT chegou ao poder, fez o quê? Colocou os pobres para depender de uma Bolsa Família. Aí, isso aqui foi um congresso da UNE em Campinas, eu era do Centro Acadêmico de Letras, né, da UNB, eu estudava em Brasília. Aí a gente começa a perceber o seguinte: os presidentes da UNE, quem são? São todos filiados ao PCdoB, desde a minha época. Todos, sem exceção. A UNE é propriedade do PCdoB. A UNE não é para os estudantes, a UNE é para dar renda ao PCdoB. As carteirinhas existem para isso. O presidente Bolsonaro quis que as carteirinhas fossem gratuitas. O presidente Bolsonaro mandou um projeto para a Câmara para as carteirinhas serem gratuitas. Isso ia fazer com que o estudante fosse beneficiado. O estudante seria beneficiado com esse projeto. Por outro lado, a UNE ficaria sem renda.
e o PCdoB ia ficar sem dinheiro. Aí, o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez? Não levou o projeto à votação, né? Porque os iguais se ajudam. Então, não vote 25, DEM, partido do Rodrigo Maia. Não vote, por favor, não vote. E não vote PCdoB 65 para nada, 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 nem vereador, nem prefeito, por favor. Muito bem. Deixa eu me organizar aqui. Eu fiz cursos de marxismo, leninismo, eu lia. E aconteceu que, em 92, eu me converti, né? Eu me converti e eu continuei de esquerda. Eu achava que era compatível, inclusive, eu achava que Jesus era comunista. Eu falei, não, Jesus, primeiro comunista, né? Jesus era, nossa, revolucionário, era um revolucionário, né? E tinha aquela mentalidade. Só que e havia outros cristãos evangélicos dentro do PT. Só que, veja só, no programa do PT, depois foi tirado. Eu tinha esse programa, joguei fora, me arrependo. Tinha lá que o PT apoiava a legalização do aborto e que ia lutar por isso em todas as instâncias, etc., etc. Além de outras coisas. E os evangélicos do PT colocavam o rabinho entre as pernas e não falavam isso aqui. Por quê? Porque, para os evangélicos do PT, o mais importante era fazer, né, era dividir as riquezas. Né? Ninguém sabia direito como fazer isso, porque as riquezas dos próprios líderes eles não dividiam, mas era dividir as riquezas alheias, né? As dos outros, porque as deles mesmos não eram divididas. Então, assim, os evangélicos do PT eram omissos quanto a questões muito importantes em relação por exemplo, aborto, drogas, comportamento, casamento, tudo isso eles deixavam passar. O mais importante era a revolução. Vamos fazer a revolução. Então, como evangélica, eu passei a ser uma evangélica de esquerda, né? E aí eu dizia, não, mas a esquerda quer o bem do pobre, né? O pessoal de direita é muito mal. Eu era jovem e minha cabeça era um pouco oca. Depois Deus foi preenchendo, né? Então, eu dizia, não, mas o pessoal de esquerda gosta do pobre, gente, né? Gosta mesmo do pobre. Eu sentia isso, né? E aí eu via que a Marina Silva, Heloísa Helena, Benedita da Silva, que era o evangelho, Heloísa Helena não, Benedita da Silva, Marina Silva, elas não se posicionavam firmemente em relação a várias questões, né? Que eles chamavam de questões de costumes. Eram questões menores. Matar um bebê dentro do ventre da mãe era uma questão menor. Então, não se posicionavam. Casamento de homem com homem é uma questão menor. Não se posicionavam. Ideologia de gênero é uma questão menor. Não se posicionavam. Né? Então, quer dizer, tudo é uma questão menor. A questão maior é o quê? É o PT chegar ao poder para poder roubar, como aconteceu. E elas fazendo parte dessa corrupção. Esse é que é o problema. Então, alguns podem se perguntar se a esquerda é tão nociva e também tão atraente. Quantas pessoas de bom coração estão na esquerda e quantos cristãos acham que é certo ser de esquerda e errado ser de direita? Porque ainda hoje existem cristãos, que eu acho que mais por farsa, porque não é possível, já foi tudo desmascarado, que acham que ser de esquerda é ser do bem. Isso aqui foi o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, de 2000. Estão queimando a bandeira dos Estados Unidos. Aqui sou eu, já mais velha, com a Benedita da Silva. Aqui é o Lula, já mais velho. Aqui sou eu e o Lula, mais velhos, os dois. Aqui foi um evento que eu organizei na UNB, quando eu era professora de francês, lá na Universidade de Brasília, sobre o fórum. Aqui foi um Natal que eu organizei com os meus alunos de francês. A gente recolheu alimentos para o pessoal do lixão. E eram pessoas de esquerda que estavam fazendo isso, pessoas muito humildes, muito pobres, miseráveis mesmo, e nós recolhemos alimentos para que essas pessoas tivessem um Natal. Olha aqui a bandeira da França, a caixa com as cores da bandeira da França. Essa caixa foi colocada lá no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, onde eu era professora contratada, e nós recolhemos, os alunos doaram alimentos, né? Liberté, Égalité e Fraternité, esse cartaz, e nós fomos lá, aqui era meu carro, atrás do Papai Noel, levar esses alimentos para essas pessoas do lixão.
Liberté, Égalité, Fraternité. Bom, esse foi um livro que mudou minha vida, se puder. Por favor, leiam esse livro, se puderem, Cristianismo Puro e Simples. Eu faço propaganda mesmo. Então, a esquerda diz assim, não, se você não é de esquerda, você não é bom. E aí muitos cristãos se sentem meio que chantageados. Se eu não for de esquerda, eu não sou bom. Não é verdade. A esquerda, ela monopoliza o bem. Isso é errado, né? Na verdade, o bem vem de Deus, o que é bom vem de Deus. A esquerda ela foi responsável por mais de 100 milhões de mortos, né, em todos os regimes que já houve de comunismo, de tudo. Então, quem se deixa influenciar por esse discurso de que não, o comunismo quer o bem, quer a divisão das riquezas, é o jovem, né, é aquele adolescente que ainda não tem muitas informações, que ainda não tem uma convicção. E quem faz essa doutrinação são os professores do ensino médio. Então, os pais têm que ficar muito atentos, os irmãos mais velhos, as irmãs, porque ele está sendo doutrinado na escola. E, quando ele entra na universidade, é a cereja do bolo. Ele entra uma coisa e sai outra, né? Eu queria perguntar para vocês, quem é que não deseja o bem comum? Quem é que não quer a melhoria das condições de vida, a redução da desigualdade? Gente, é preciso ser um sociopata para não sentir compaixão pelos que sofrem em virtude das más condições sociais. É preciso ser um sociopata. Não, eu sou de direita, eu quero mesmo é que o pobre se lasque. Não existe isso. Eu sou de direita hoje, eu sou conservadora. É claro que eu tenho misericórdia, eu olho as pessoas que sofrem, eu tenho misericórdia, continuo a ter misericórdia, porque eu sou cristã também. E sou um ser humano, eu tenho empatia. Não é um privilégio da esquerda ter... O problema é que a esquerda usa isso para dizer que está do lado dos pobres, enquanto, na verdade, a maioria das vezes, está do lado dos bandidos mesmo, de quem atira, de quem mata, de quem rouba, de quem estupra. E que se dane o cidadão que é vítima. Né? E diz que é do lado do pobre. Né? Enquanto o pobre, de verdade, é o pobre que trabalha. É aquela pessoa que trabalha, que sai de casa cedo e que é vítima dessa violência quase sempre. Né? Quando a gente lê em Atos 2, ali, que a gente vê a igreja primitiva, a gente vê pessoas que voluntariamente entregam o que têm, como fez também aquele personagem da Reforma que eu acabei de falar. Voluntariamente. No socialismo, as coisas são tomadas à força. Se você não dá o que você tem, você é assassinado. E, às vezes, mesmo quando você entrega o que você tem, os seus bens, você é morto do mesmo jeito, porque você é burguês. Então, eles falam tanto de amor. Isso aqui é outro livro muito bom, A Abolição do Homem. Eu sugiro que vocês leiam também. Esse é de Chesterton, Ortodoxia. É uma leitura obrigatória, para vocês terem uma compreensão melhor. Então, é falsa a ideia de que a Bíblia retrataria o socialismo, de que Jesus seria socialista. É totalmente falsa. O que retrata é a caridade, o que é algo bem diferente e distante do socialismo, porque no socialismo as pessoas estão passando fome. Quem tem uma vida boa no socialismo são os líderes do Partido Comunista, só. O restante passa uma vida muito apertada. Em Cuba, uma família tem 100 gramas de carne para passar o mês inteiro. É verdade. A questão é que a esquerda tomou conta desse discurso, dessa ideia de que a caridade é de esquerda, né? Quando a caridade, na verdade, é cristã. Fazer o bem é algo que está, aliás, em muitas religiões. E C.S. Lewis reforça essa ideia em A Abolição do Homem, que é esse livro aqui. Tá? Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Se vocês não quiserem comprar novo, comprem no site Estante Virtual. Tá? É um site que é um sebo eletrônico. Vocês compram bem baratinho e, muitas vezes, o frete também pode sair barato. Eu compro muito livro nesse site, Estante Virtual, livro usado. Muito bem. O povo, nos regimes socialistas, ele é escravizado, ele não tem direito a nada, ele passa a ser totalmente controlado, porque são regimes totalitários. Né? Cristianismo e comunismo, 2 sistemas incompatíveis. O sistema da esquerda, gente, é anticristão. Eu não estou exagerando. Não, você está pegando pesado. Não, eu estou falando da realidade. Por que eu digo isso, que é anticristão? A primeira razão é que provém do humanismo.
O humanismo foi um movimento artístico-filosófico iniciado na Itália, no século XV, com o Renascimento, e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja Católica e do pensamento religioso da Idade Média. O teocentrismo cedeu lugar ao antropocentrismo, passando o homem a ser o centro de interesse. Não que os questionamentos fossem de todos ruins, mas houve uma substituição completa de paradigma, o que, no extremo, levou a grandes equívocos, a grandes problemas. Antes de entrar nessa segunda parte, eu gostaria de dizer que as informações da minha palestra são todas na internet. Por quê, gente? Porque vocês podem ter acesso, vocês podem buscar, vocês podem ir atrás do conhecimento. Lá em Oséias está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não pereçam por falta de conhecimento. Não deixem que a falta de conhecimento a respeito dessa ideologia, por exemplo, leve vocês a votar na esquerda. Não façam isso. Ao longo da história, nós temos assistido, sobretudo no século XX, ao surgimento de ideologias e sistemas humanos incompatíveis com a religião cristã, seja em termos filosóficos, seja em termos práticos. O nazismo, por exemplo. Quantas pessoas morreram no nazismo? 15 milhões, cerca de 15 milhões. Somando os judeus, os homossexuais, os ciganos, as vítimas dos outros países, foram cerca de 15 milhões. Quantas pessoas morreram nos países onde o comunismo foi instalado? E continuam morrendo porque ainda existe. Quantas? Entre 100 e 150 milhões. Então, o comunismo é o nazismo ao quadrado, digamos assim. Tá? Então, o marxismo, gente, ele é, em sua base, ele é ateu. Porque ele acredita que, na verdade, tudo que existe no mundo espiritual, no pensamento, é fruto da condição material. Isso a gente aprende no PCdoB, quando a gente entra afiliado. Então, por exemplo, se Deus existe, ele é uma criação do homem. Por quê? Porque as minhas condições materiais exigem a explicação, a criação de Deus, para que eu explique o porquê das coisas. É isso que os comunistas dizem. Então, como é que surgiu a ideia de Deus para os comunistas? Surgiu porque os povos primitivos, foi isso que eu aprendi no PCdoB, quando era afiliado, os povos primitivos tinham que explicar a chuva, o trovão, tinham que explicar as coincidências, tinham que explicar um monte de coisa. Então, como eles não tinham como explicar, eles não tinham ciência, eles não sabiam, eles criaram deuses. E daí todos os povos primitivos, eles são politeístas. Eles têm vários deuses. Grécia, Roma, na África, as tribos, na Ásia, os índios, todos são politeístas. E aí houve um aperfeiçoamento filosófico. Isso é o comunismo que pensa assim. E aí foi criada uma sociedade monoteísta. A primeira sociedade monoteísta, que tem um Deus apenas, é qual? Qual é o primeiro grupo monoteísta, que tem apenas um Deus? São 3. Judeus. O segundo, os cristãos, somos nós. Nós temos um Deus triuno, mas ele é um Deus apenas. E o terceiro, os islâmicos, certo? Então, eles dizem que essa ideia de Deus que nós temos é uma ideia que foi criada por nós. E que eles podem explicar tudo através da ciência. E o que não tem explicação ainda um dia será explicado. Então, a cura, por exemplo, milagre. Ah, foi uma energia positiva, ondas, eles podem explicar tudo, eles dizem isso. Então, isso se opõe à nossa filosofia idealista. O que é idealista? Não no sentido idealista que a gente conhece, de ter ideais, não. No sentido de que nós explicamos o mundo material tendo como origem o espírito. Então, nós acreditamos que o mundo material é uma criação do espírito. Tudo, a maior explicação disso é Platão. Ele crê que tudo que existe no mundo material é uma criação, primeiro, do mundo espiritual. Nós acreditamos nisso, que Deus criou o mundo. Nós acreditamos que Deus existe e criou o mundo material. Os comunistas são o contrário, que nós existimos como matéria
e que nós criamos o mundo espiritual, e que nós criamos a ideia de um mundo espiritual que não existe, na verdade. Então, começando daí, da base, o comunismo, o cristão não pode ser comunista, porque são ideias antagônicas, certo? Bom, e aí acontece que houve as revoluções no mundo. A primeira aconteceu aonde? Karl Marx escreveu o Capital, são vários volumes, vários livros, é uma obra extensa. E a primeira revolução sangrenta, porque todas foram sangrentas. Vejam, a revolução, que a gente nem chamaria de revolução, mas a Revolução Industrial na Inglaterra, ela ocorreu sem derramamento de sangue. Mas muita gente trabalhava sem parar. Mas houve um progresso muito grande, as pessoas estavam morrendo de fome no campo. Então, as pessoas que antes não tinham emprego, que realmente não tinham comida, começaram a ter um emprego e começaram a ter comida. Tanto é que a taxa de natalidade quadruplicou no espaço de 10 anos na Inglaterra com a Revolução Industrial. E nas revoluções socialistas, o que aconteceu? Mortes e mortes e mortes, perseguição aos cristãos, perseguição às igrejas, mortes sem... Gente, vocês conseguem imaginar 100 milhões de pessoas mortas? A gente não consegue nem imaginar na nossa mente essa quantidade de gente morta. E foi o que aconteceu nas revoluções socialistas. Então, eles estão... O Flávio Dino, o Rubens Júnior, eles vão nas igrejas evangélicas hoje em dia, que eles estão trocando aí 30 moedas de prata por um voto, e eles dizem assim, não, a gente admira muito, a gente quer oração, nós cremos em Deus, mas se eles fossem maioria, eles estavam destruindo a Igreja Assembleia de Deus e matando os pastores. Era a primeira coisa que eles iam fazer. É porque eles são minoria e precisam dos votos. Porque, se eles fossem maioria, não ia ter espaço para nenhum cristão no governo deles. Isso é hoje o que acontece com que, na Inglaterra, aí, essa primeira foto foi de um muçulmano destruindo aí uma cruz, uma igreja batista em Chadwell. Isso aí, essa segunda foto é do Chile, é da esquerda chilena, que incendiou igrejas católicas, e a terceira foto é da China. A China, ela tem destruído igrejas e retirado as cruzes das igrejas também. As igrejas não podem ter nenhum símbolo cristão na fachada, né? Então, o comunismo é inimigo de todas as religiões, especialmente do cristianismo. O comunismo é ateu. Não se pode ser cristão e comunista ao mesmo tempo, pois não se pode ser cristão sem crer em Deus. Se Deus não existe, Cristo é mentiroso, porque disse ser filho de Deus e para a igreja que somos. Então, essa é uma estimativa, uma estimativa do número de mortos, né? Que foi feita num livro. Na década de 90, alguns estudiosos franceses resolveram se reunir, professores com doutorado, inclusive de esquerda, se reuniram para fazer uma pesquisa que nunca tinha sido feita, que é a pesquisa sobre o número de vítimas do comunismo, dos regimes que estavam ali se dissolvendo. O Muro de Berlim já tinha caído, a União Soviética já tinha também abdicado do comunismo. Então, havia uma abertura para que as pesquisas fossem feitas nos cartórios, nas igrejas, nos locais ali. E eles foram fazer essas pesquisas para saber quantas pessoas haviam realmente morrido. E, então, esses pesquisadores se reuniram e foram fazer essa obra, que ficou conhecida como o livro negro do comunismo, em alusão ao livro negro do fascismo, que também contava a história do fascismo, um livro anterior. E eles descobriram, para horror deles mesmos, que eram eles de esquerda, eles eram de esquerda, que o número total de mortos dos regimes comunistas ficou entre 100 e 150 milhões. Eles mesmos não acreditavam no número gigantesco de mortos, né? Então, na União Soviética, foram cerca de 20 milhões. Na China, 65 milhões. No Vietnã, 1 milhão. Na Coreia do Norte, 2 milhões. E continua, né, gente, na Coreia do Norte e na China. No Camboja, 2 milhões. Na Europa do Leste, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, 1 milhão.
Na América Latina, que foi aí Cuba, sobretudo Cuba, 150 mil. Na África, aí a gente fala de Angola, por exemplo, né? 1,7 milhão. No Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Todos vítimas do comunismo, todos, sem exceção. Então, como no nazismo nós tivemos 15 milhões e no comunista 150 milhões, a gente tem uma relação aí, em matéria de desumanidade, o comunismo é bem pior que o nazismo. É claro que a gente não pode dizer que o nazismo é bom, o nazismo é horrível. O nazismo foi péssimo. Agora, as pessoas fazem muito propaganda. Você não vê uma propaganda do comunismo tão negativa quanto é do nazismo. Deveriam fazer também do comunismo, né? Ah, os comunistas, mas não fazem, porque a gente tem um partido comunista legalizado. Isso é horrível. Se a gente fosse realmente ser justo, deveria ter partido nazista. É claro que é um absurdo ter partido nazista, mas é mais absurdo ainda ter um partido comunista. Cá entre nós. E a desculpa deles é essa. Não, mas isso não foi comunismo de verdade. Comunismo mesmo nunca aconteceu. Aí você pode chegar para um nazista e ele vai dizer para você, mas o nazismo também nunca aconteceu. Aquilo ali não era nazismo, não. E um capitalista, se você pegar um país, mas isso aí não é capitalismo, não. O capitalismo de verdade é aquele da Austrália, que está certo. E aí, como é que fica? Todos os sistemas são humanos, mas alguns sistemas que tiram Cristo, que tiram Deus da sociedade, esses se tornam demoníacos. Muito bem. Aí a gente está falando de comunismo, não tem como deixar de falar da China, porque nós estamos vivendo um momento dificílimo, graças a quem? A China. Então, aí eu achei interessante isso aqui, o vírus veio da China. A China vendeu os testes, a China vendeu os respiradores, a China Gente, a China, para vocês terem uma ideia, o que a China vendeu de máscara até agora é mais do que o Brasil vendeu em agropecuária. Todo agro, agricultura, pecuária, o que a China vendeu só de máscara para o mundo todo. É mais do que nós já exportamos esse ano com pecuária e agro. Vocês podem ter ideia do que isso significa? Do quanto esse país está lucrando com essa pandemia? E agora diz que vai vir a segunda onda, já está na Europa. Os italianos estão indo para as ruas protestar, porque já estão fechando tudo de novo. Os alemães eles estão se dando conta do horror, que isso tudo é planejado. E é de acordo com os governos de esquerda que estão na Europa, no poder. E aqui, torçam, eu estou falando sério, torçam para o Trump ganhar nos Estados Unidos, senão a gente vai entrar numa época das trevas, literalmente. Eu estou pedindo a Deus. Aqui está pequenininho, PDT vai ao Supremo para impor vacinação obrigatória contra a Covid-19. PDT vai ao Supremo. E o nosso prefeito, que é do PDT, que diz que é evangélico, pode isso, gente? Eu não voto nesse homem, não. Ele diz que é evangélico, mas eu não acredito nisso, não. O PDT quer impor a vacinação. E essa vacina é da onde, gente? É da China. Lá em São Paulo, o Dória também quer obrigar a vacinação. Uma vacina testada a toque de caixa. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Eu não vou tomar. E aí eles querem impor sanções. Se você não tomar, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder ter acesso a banco. Eu acho que eu já ouvi essa história em algum lugar. Muito bem, vamos continuar aqui. Aqui são os esquerdistas, né? Eles gostam de falar, não, vamos respeitar Cuba, vamos respeitar a Coreia do Norte, vamos respeitar a China, mas na hora que eles saem do Brasil, eles vão para Nova York, eles vão para Paris, eles não vão se exilar. Ah, não, eu sou esquerdista, eu vou para Cuba, eu vou me exilar em Cuba. Não, eles não vão para Cuba, porque eles sabem que lá a miséria é grande. Eles não vão para a Coreia do Norte, eles não vão para a China, eles não vão para o Afeganistão, sei lá, para outros países que são socialistas, não. Eles vão para os capitalistas mesmo, onde eles têm Wi-Fi, Coca-Cola, celular de última geração, laptop, essas coisas. Eles não vão para nenhum país socialista. Então, a Márcia Tiburi, desculpa, eu vou falar um palavrão, que ela gosta de dizer que as pessoas têm que falar do cu, né? Essa filósofa maravilhosa aí,
ela foi embora do Brasil e foi se exilar em Paris. Jean Willis foi para Nova Iorque. José de Abreu gosta de cuspir nos ossos, foi para Nova Zelândia. Oh, meu Deus, socialismo para você, capitalismo para mim. E aí a diferença, gente. Olha que coisa linda. Esse é um supermercado no capitalismo. Até aqui, se a gente for o Mateus, é assim, né? Agora, vai lá no socialismo para você ver como é que é. Olha aí, que fartura, farta tudo, né? E aqui, para vocês verem, na Coreia do Norte a miséria é tão grande que os coreanos são proibidos de ter cachorro. Mas não é por nenhuma medida sanitária, é porque os cães estão servindo de alimento. Imagina, eu tenho 4 cachorros e 11 gatos. Eu ia sofrer muito sem os meus animais. Eu sou protetora independente de animais. Eu resgato da rua, eu entrego para doação. Eles realmente, não é só na China que eles comem cachorro, mas na Coreia do Norte é por necessidade mesmo, miséria total. Ó, Coreia do Norte confisca cães de estimação. Donos temem venda para restaurantes. Esse aqui é o Marcelo Freixo, na foto. Hotel de luxo com segurança armado. Eles são contra o armamento civil. Eles são contra. Você que é cidadão não pode ter uma arma em casa, porque é perigoso, não reaja, fique quieto. Eu treino e eu tenho uma arma em casa. Então, se o bandido entrar na minha casa, ele vai ter que passar primeiro pela arma, né? Mas não pode, não, você não pode. Quem pode é o traficante. Mas eles andam com segurança armado. Não, eu tenho que me proteger, eu sou uma autoridade. Agora, você, cidadão comum, você não pode ter uma arma. Você tem que contar com a polícia. Você liga, 2 horas depois, o ladrão já entrou na sua casa, já roubou, já destruiu, já matou, já fez o que quis, aí chega a polícia. Se chega. Então, é muita hipocrisia. E esses são os comunistas, né? Todos eles com equipamentos de última geração, em Nova Iorque. Essa daqui é, em Nova Iorque, Manuela Dávila, candidata lá à prefeitura em Porto Alegre, Luciana Genro, um desenho do Che Guevara. Esse livro aqui vocês conhecem? Leiam, muito bom, viu? E é o que eu digo sempre, cristão apoiando o comunista é tão insano quanto o judeu apoiando o nazista. Por quê? Porque você apoiar alguém cuja ideologia já matou, perseguiu, destruiu igrejas e continua, os missionários na China, na Coreia do Norte, vão para campos de concentração. As igrejas são destruídas e você está votando nesse cara desse partido que apoia esses governos aí, meu irmão, é como se você estivesse realmente, fosse judeu e estivesse apoiando um nazista. Não tem diferença nenhuma. Hoje, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa de sua fé em todo o mundo. São dados da missão Portas Abertas. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa missão. Então, é grave. Aqui foi o que escreveram no Chile, morte ao Nazareno. Morte ao Nazareno. Foi a esquerda, né? Escreveu lá nas igrejas do Chile. Mas o nosso Nazareno está vivo. E vai voltar, e não vai demorar, porque os sinais estão todos aí. Os sinais de sua vinda já se mostram cada vez. Então, eu tenho pena, porque quem está morta é essa pessoa que escreveu isso. E ela não tem consciência que Deus se revele para essa pessoa. E que ela acorde a tempo, antes de ela mesma, né, ir para o lugar que está reservado, infelizmente, né, para ela. Aqui, gente, é na Coreia. Olha isso aí. Vocês acham que eles estão se ajoelhando numa igreja? Não, é para o presidente da República. Então, existe um historiador chamado Tsvetan Todorov, que tem um livro chamado O Século dos Totalitarismos, em que ele diz que o comunismo é a religião secular mais famosa do mundo. É uma religião, na verdade, não é um sistema ideológico, não sei o quê, social, não, é uma religião. Porque o Estado se torna Deus, e aquele que está no comando do Estado se torna o Deus que deve ser cultuado. Né? Então, essa foto aí é da Coreia do Norte, essa também. Olha a posição das pessoas diante das estátuas
do atual governante e do pai dele. Olha só, gente, isso aí é o quê? Idolatria. É assim nos regimes comunistas. Olha isso aqui. As pessoas prostradas diante do desenho do pai do Kim Jong-un, que fundou lá, da Coreia do Norte. Olha que absurdo. E isso aqui é a execução de uma missionária na Coreia do Norte. Então, quando você vota num comunista, você, no fundo, você apoia isso aí. Apoia a perseguição aos cristãos. E aí Jesus, né, vai perguntar para você: por que me persegues? Como ele fez com Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas, Senhor, né, como assim te persegue? Não, você está votando em quem me persegue. Você está votando nesses que me perseguem. E aqui é uma citação do grande missionário, né, pregador Billy Graham, dos Estados Unidos. O comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus Todo-Poderoso. E é a mais pura verdade. Aqui, gente, é o corpo do fundador do comunismo na Coreia do Norte, lá onde as pessoas estão morrendo de fome e comendo cachorro para sobreviver. Vejam só, olha o ponto a que chega a idolatria das pessoas. Essas flores aí, elas foram desenvolvidas na Coreia do Norte. São flores que só existem lá, e elas só existem para adornar esse mausoléu aí desse homem. Ele está, obviamente, embalsamado. Esse lugar é um lugar de visitação e de adoração a ele. Esse homem está morto, provavelmente está no inferno, né? Mas só o corpo dele que está aí. E as pessoas passam aí, e ele que fez a revolução lá e instalou o comunismo na Coreia do Norte. Tá? E vejam o nível de idolatria, o nível de perversidade. E aí, vamos para o site do PCdoB? PCdoB, que é o partido do nosso governador, que é o partido do Rubens Júnior, candidato a prefeito. E é o partido aí que está aliado a esse chamado consórcio, né? Consórcio, né? Não é só o Rubens Júnior, é também como é que chama? O outro Júnior lá, como é que é o nome dele? Duarte Júnior, é aquele outro lá, o 25, é o do Partido V. Todos eles estão juntinhos ali. Neto Evangelista, que de evangelista não tem nada. Muito bem, PCdoB saúda os 72 anos de fundação do Partido do Trabalho da Coreia. Olha só, quem o PCdoB apoia? Apoia os que perseguem os cristãos. Quem que o partido do Flávio Dino apoia? Apoia quem persegue os cristãos. O Partido Comunista do Brasil enviou aos seus camaradas coreanos uma mensagem de saudação, assinada pela presidenta nacional do partido, Luciana Santos. PCdoB divulga carta de apoio à Coreia do Norte. PT nega ter assinado. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu apoio, mas só debaixo dos panos. Não me meta nisso, porque todo mundo sabe que a Coreia do Norte é um inferno. Isso foi em 2013. O PCdoB publicou em seu site carta de apoio irrestrito e absoluto. Gente, irrestrito e absoluto. Isso quer dizer que eles apoiam todas as perseguições aos cristãos que são feitas na Coreia do Norte. Tudo isso o PCdoB apoia. A gente não pode, não é só não votar no PCdoB, a gente tem que fazer a campanha contra, pelo amor de Deus. Eles apoiam as chacinas contra os cristãos. Eles apoiam a destruição de Bíblias. Eles incendiam, eles jogam no lixo, eles tocam fogo nas Bíblias. Como é que a gente pode pensar, cogitar, votar nos candidatos desse partido? Me digam. PT, PCdoB e PSB declaram apoio à Coreia do Norte. Olha que maravilha. Esquerda toda, né? Isso aqui é na China. Olha o tamanho. Eu me lembro do Daniel, o livro de Daniel lá. Olha o tamanho aí do ídolo. Esse aí é o Mao Zedong, fundador, que fez a revolução na China, responsável pela morte de cerca de 75 milhões de seres humanos. Olha isso aí. Vocês conseguem imaginar uma estátua desse tamanho?
Chineses são obrigados a trocar imagens de Cristo por Jinping. Xi Jinping. PCdoB emite nota em solidariedade ao governo e ao povo chinês. Eita, PCdoB, apoiando todos os países que perseguem os cristãos, o PCdoB apoia. Então, eu quero só, antes de continuar, lembrar... Não, depois eu falo. Vamos continuar com o PCdoB aqui. O governo chinês reprime igrejas, exigindo que todo material religioso deve ser primeiramente aprovado pelo regime comunista. Você sabe o que o governo chinês está fazendo? É um negócio chamado de chinalização. Eles estão pegando a Bíblia e reescrevendo a Bíblia. Eles dizem que estão adaptando a Bíblia aos preceitos do Partido Comunista. Por exemplo, dos 10 mandamentos, agora só tem 9. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, está fora. Porque vai contra os preceitos do Partido Comunista. Eles têm que amar o líder do Partido Comunista acima de todas as coisas, não Deus. Então, eles estão reescrevendo a Bíblia. É verdade. É verdade. Estão retirando as cruzes de todas as igrejas. Estão tirando as igrejas de perto das universidades e das escolas, para as crianças não serem evangelizadas. Estão tirando a guarda das crianças e dos pais que são cristãos e mandando para campos de reeducação. É verdade. É isso que está acontecendo. PCdoB. Esse é o site vermelho, tá, gente? Que é do PCdoB. A esquerda bem informada. Com a Revolução Chinesa, a humanidade deu um gigantesco salto adiante. Olha, uma revolução em que morreram 75 milhões de pessoas, em que as igrejas foram destruídas, em que são perseguidos cristãos, e não apenas os islâmicos também são perseguidos lá. Qualquer religioso, mas os cristãos com bastante força. Então, o PCdoB considera isso um grande salto adiante. Salto adiante. Esse partido é demoníaco, gente, pelo amor de Deus. Maior revolução anticolonial da história, a humanidade deu um gigantesco salto adiante no progresso civilizacional, tal. Cristãos são torturados em prisões na China para renunciar à fé. Essa é a realidade da Revolução da China. PCdoB congratula o PC da China pelo transcurso dos 95 anos de fundação. Ei, que maravilha! Aí aqui é o PSB, visita a China, PSB 40, a convite do Partido Comunista Chinês. Agora, Cuba. Cuba aumenta a repressão contra cristãos em meio à pandemia. Agora. Aumenta a perseguição do governo comunista cubano contra evangélicos. Corremos mais riscos que criminosos e bandidos, disse um pastor recentemente. Essa notícia é de novembro de 2019, pouco menos de um ano. Corremos mais riscos que criminosos e bandidos, disse. Vocês não sabem, todos os dias, quando vocês se levantarem, abrirem os seus olhos, agradeçam a Deus, porque vocês ainda estão num país livre. Porque vocês ainda podem andar com uma Bíblia na mão na rua. Porque vocês ainda podem evangelizar. E se vocês não evangelizam, comecem a evangelizar. Porque nesses países aqui não pode. As pessoas não podem se reunir para cantar um hino e louvar a Deus. Agradeçam a Deus que vocês podem. Então, em Cuba, os cristãos são mais perseguidos que criminosos e bandidos. Ditadura cubana persegue pastor. Corremos mais risco, criminosos e bandidos. PCdoB reitera sua solidariedade ao povo e ao governo. Ao povo não, só ao governo, né? Que o povo está morrendo de fome. PCdoB diz que Fidel Castro fez de Cuba um exemplo. Um exemplo. Ah, que coisa linda. O socialismo é maravilhoso. Então, vamos construir um muro para ninguém fugir. Como fizeram na Alemanha, em vários países. Por quê? Porque as pessoas morrem de fome e não têm liberdade. Então, quem construía o muro não era o país capitalista, era o país socialista. Porque eram ditaduras, repressões, lugares horríveis de se viver. É isso que é o comunismo, é isso que é o socialismo. É ditadura, é repressão, é fome, é miséria, é a perda das liberdades individuais, da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, de credo, de expressão. É isso que significa comunismo na realidade. Então, esse meme aqui eu acho engraçado, mas, no fundo, é tristíssimo.
Socialismo, método muito eficaz para converter ricos em pobres, pobres em miseráveis e governantes em milionários. Essa é engraçadíssima. Ditadura nunca... Aqui, os nossos intelectuais brasileiros, artistas da Globo, né, gente? Ó, ditadura nunca mais, assassinos nunca mais, democracia ontem, hoje e sempre. Olha as imagens aqui, ó. Fidel Castro, Che Guevara e Stalin, três dos maiores genocidas que a história já conheceu. Então, eles são capazes de falar da nossa ditadura, em que morreram 423 pessoas, e morreram 200 e poucas pessoas que os revolucionários, entre aspas, mataram, e morreram 423 pessoas de esquerda, e eles querem comparar essas 423 com 150 milhões que foram mortos nos regimes comunistas. Aqui é do site Portas Abertas, tá, gente? Ore pela igreja e pelos cristãos em Cuba. Cristãos cubanos não podem ter Bíblias ou sair do país. Gente, qual é o país número 1 na lista de perseguição? Coreia do Norte. Por quê? É comunista. Aí nós temos aqui, 20º lugar, Laos, Estado comunista. 21º, Vietnã, Estado comunista. 23º, China, Estado comunista. Não há nenhum país comunista que não persiga os cristãos. Nenhum. Porque o comunismo é o cristianismo é o primeiro passo para fazer qualquer regime ditatorial ruir. Porque Cristo liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles têm medo. Eles têm medo do cristianismo. Eles morrem de medo. E eles têm razão de ter medo mesmo, porque a luz ela espanta as trevas, né? Onde há luz não há trevas, e eles são trevas, né? Então, a Rússia, que era comunista, está em 46º lugar, porque ainda é uma ditadura. Aquele presidente ali, realmente, ele é tudo, menos eleito, né? E esse é o livro que eu falei no início, o Livro Negro do Comunismo. Ele pode ser encontrado nos Mercado Livre, na estante virtual, a partir de R$80. É um livro bem grande, eu tenho esse livro mais em francês, eu adquiri lá em Paris mesmo. E é um livro que conta em detalhes aí como foram esses governos comunistas, as torturas, as prisões, as mortes. É pesado, mas, se você quiser ter uma visão bastante detalhada, histórica, científica mesmo, do que houve, não deixe de ler, tá? Esse livro aí. Aí é sobre esse livro, né? É uma obra anticomunista e coletiva de professores e pesquisadores universitários europeus. Foi editado e prefaciado por Stéphane Courtois, diretor de pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique, em colaboração com Nicolas Vert, Jean-Louis Panet, Andrew Paskovski, Karel Bartosek e Jean-Louis Margolin. Originalmente publicada na França pela editora Robert Laffont, a obra foi lançada por ocasião dos 80 anos da Revolução Russa e se propõe a realizar o inventário da repressão política, execuções extrajudiciais, deportações, crimes de guerra e abusos de direitos humanos alegadamente perpetrados por regimes comunistas. As edições lusófonas foram lançadas pela editora Bertrand no Brasil e pela Quetzal Editora em Portugal. O Livro Negro do Comunismo se tornou um best-seller, vendendo mais de 1 milhão de exemplares em todo o mundo e sendo traduzido para 26 idiomas.